And the Oscar goes to? Are they playing us off? No. Well, maybe. Anora. Foi inesperado. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje vai ser o dia que eu vou falar que eu estava errada, eu estava muito errada. Por quê? Quando eu fiz a review dos filmes indicados ao Oscar, eu falei bem de Anora, bem mesmo. Mas agora que ela ganhou do Ainda Estou Aqui e ganhou do Brutalista, que era o filme que eu achava que ia ganhar, a gente vai falar mal de Anora. Porque aqui não tem imparcialidade jornalística, aqui é BR. Brincadeira. Mas, sim, se esse filme não tivesse ganhado tudo que ele ganhou, tava todo mundo tipo, Anora, beleza, mas como ele ganhou? Uma multidão de cinéfilos fãs começaram a perseguir a história e saiu um monte de BO. Quando eu faço as reviews do Oscar, como são 10 filmes, eu não consigo pesquisar o quanto eu gostaria, eu também não posso ficar falando muito tempo, porque mesmo se os 10 filmes tiverem 10 minutos, já dá mais de uma hora de vídeo. Então, eu tive que resumir muito e eu basicamente contei a história e fiz um comentáriozinho sobre o filme que entretém. Mas o fato de ele ter ganhado como melhor filme e como melhor atriz, ele ganhou mais coisas, né? Mas eu vou focar nesses dois. Fala sobre uma nova onda, não apenas só em Hollywood, mas em todos os Estados Unidos. E a gente vai falar mais sobre isso. Primeiro, vamos às fofocas, as tretas, que saíram depois que o filme ganhou como melhor filme do Oscar. Primeiro, diretor, Sean Baker. Ele é um grandíssimo punheteiro, de marca maior. Primeiro que a maioria dos filmes que eu procurei dele, tem um filme só que não é assim, mas todos giram em torno do universo adulto. Então, são prostitutas, são strippers, são atores pornôs, atrizes pornôs. Todos os filmes acabam tendo isso de alguma maneira, assim. A mãe da criança do Projeto Flórida trabalhou como stripper. Tem outro filme que um homem é um protagonista e ele é um ex-ator pornô. Então, ele tem uma fixação na indústria do sexo. Fixação. Segundo, diretor não nasceu dentro da periferia. Então não é a visão dele sobre coisas que ele via, sobre a pobreza, sobre marginalização, sobre... Não, pai dele é advogado, mãe dele, se eu não me engano, é professora universitária, mas eu posso estar errado. Ele foi para escolas de cinema, foi estudar cinema, então ele tem uma visão privilegiada de um grupo só, que já é um grande problema. Ele tem uma visão quase de zoológico da indústria adulta, assim, é bem de longe, do jeito que ele quer. Outra coisa, ele segue um número assustador de garotas de programa e garotas que têm OnlyFans no Twitter. Ah, mas Neura, ele poderia estar pesquisando sobre os personagens. Poderia estar pesquisando sobre os personagens, sim, mas quando descobriram, ele fechou a conta dele no Twitter. Se ele tivesse só pesquisando sobre os personagens, ele não faria isso. E eu fui dar uma stalkeada no Instagram dele, já que o Twitter estava bloqueado. E ele realmente segue muita jovenzinha que faz conteúdo adulto, hein? Mas muita mesmo jovenzinha que faz conteúdo adulto. Ele segue mais de 3 mil pessoas no Instagram e boa parte delas são mocinhas de conteúdo adulto. Então o Sean Baker, ele já tem uma fixação estranha pela indústria adulta. Segundo, como ele decidiu usar a atriz que faz a Nora para ser personagem principal do filme dele. Tem um filme chamado Era Uma Vez em Hollywood, que é do Quentin Tarantino, e ele ficou obcecado pela atriz quando ela aparece nesse filme. Quando ele diz isso numa entrevista. E ele ficou tão obcecado por ela que ele assistiu mais vezes o filme pulando todo o filme e só pegando as partes dela. Ele chamou ela para fazer o filme e ele fez o personagem exclusivamente criado a partir da atriz. Então nós temos um diretor com fixação em conteúdo adulto e grupos marginalizados, que segue um monte de garotas dos OnlyFans. Escolhe a dedo uma atriz pra fazer um papel. E nesse papel, ela tá seminua 80% do filme. Entendem o problema? Se vocês não entendem o problema, a gente vai conversar sobre o filme e a gente vai explicando mais sobre isso. O filme começa com a Nora trabalhando. Ela trabalha numa casa de shows adultos. Ela é stripper, com várias outras strippers. E já começa o Contos de Fadas do diretor. Ele é um conto de fadas masculino, porque você chega no lugar de strip, é um lugar muito limpo. É um lugar muito sanitário. Todas as strippers são novinhas e com corpo de modelo. Sendo que se você pesquisar um pouco sobre as strippers americanas, elas são de todos os tipos de corpos diferentes. Mas no Sonho Molhado, no Conto de Fadas do Sean Baker, todas elas são igualmente padrão.
Segundo, dentro desse lugar de trabalho, todos os homens são extremamente respeitosos. Respeitosos. No universo que ele imagina, a prostituição é uma das carreiras mais seguras da história. Você não passa perigo, você não passa problema, é super do bem. E quem manda mesmo na casa não é o segurança, não é o dono, são as strippers, que estavam reclamando que o DJ não estava colocando a playlist que elas queriam e elas estavam demandando os direitos delas. Então é quase uma utopia do universo adulto. E daí quem chega lá, chega o Vanya. O Vanya é um piazinho de merda russo que pede uma stripper que pelo menos entenda russo pra atender ele. A Nora, a avó da Nora é russa, é imigrante russa, então ela entende russo, ela fala mais ou menos, mas ela não gosta de falar porque não é tão bom assim o russo dela. Ela conhece o Vanya e o Vanya, tá escrito na testa dele assim, golpe, B.O., problema. Mas ele dá um monte de dinheiro pra ela faz a dança de uma maneira bem explícita, de uma maneira bem demarcada. Lembra que eu falei pra vocês sobre Pobres Criaturas? Pobres Criaturas, que o sexo era quase fisiológico. Era tipo, tinha gemessão? Tinha gemessão. Mas não era focado no olhar masculino. A Nora é o oposto disso. Qualquer homem que assista a Nora, ele vai ficar um pouquinho, pelo menos um pouquinho com tesão. Pelo menos um pouquinho. Porque os ângulos que são usados são como se a câmera fosse um homem olhando. Entende? Então, se a câmera fosse um homem, para onde ela olharia? Esses são os ângulos da câmera. Então o filme todo vai ser uma perspectiva do olhar masculino, que eles chamam de male gaze, que ela tá presente em todos os filmes, porque a liderança dos Estados Unidos ainda é de maioridade masculina. Tanto que a gente conversou no Como Perder um Homem em 10 Dias, do que as mulheres gostam, que eles colocam a mulher como tonta, como burra, como ser mulher sendo horrível. Por que eles fazem isso em filmes que são para mulheres? Porque os homens que comandam. E é isso que vai acontecer em A Nora. A Nora vai ser um filme todo através do olhar masculino. E uma outra coisa interessante é que eu não sei se vocês sabem que o cigarro se popularizou também pelo patrocínio de filmes. Então, o Cowboy Marlboro, o fato de todas as femme fatales de filmes estarem fumando cigarro, os detetives, os cigarros era visto como uma coisa assim charmosa. Isso tudo foi pagado pela indústria do tabaco nos Estados Unidos, para que o cigarro até hoje tenha uma imagem mais glamorizada. A impressão que me dá é que eles fizeram exatamente isso com vape em A Nora. Eu não sei se foi pago por alguém, não procurei exatamente sobre isso, mas o vape é usado de uma maneira tão glamourizada quanto o cigarro era usado na antiga Hollywood. Então tem muito vape, muito vape. Vanya fica encantado com a Nora porque além de ela ser linda, padrão, ela parece ser muito feliz no trabalho de prostituta. Feliz. Feliz, faceira e satisfeita. E em nenhuma parte do filme a gente vai ver a prostituição como um risco, que a gente sabe que existe o risco. As mulheres que trabalham na indústria adulta, a vida delas é colocada à prova o tempo todo. E as pessoas que contratam esse serviço tendem a tratar elas como menos que gente. Então é uma profissão violenta por si só. Menos nesse filme. Nesse filme não tem nenhuma violência. O Vanya fica encantado por ela fica super feliz dele estar encantado por ela. No outro dia, ela vai na casa dele pra poder fazer uma coisa mais particular. Ele contrata ela. É uma senhora de uma casa, assim, é uma casona gigantesca com várias empregadas domésticas. E eles têm esse momento. E o Vanya, ele parece ser um piá fofinho, assim. Ele parece ser um amorzinho de piá. Bem benzinho, paga tudo que ela pede, gosta muito de conversar com ela, e ela pergunta de onde é que vem o dinheiro dele. Ele fala, meu pai é X. E dela fala, quem? Ela procura no Google. O pai dele é um grande oligarca russo. O que significa oligarca russo? Significa que eles estão acima da lei. Significa que eles têm capangas. Significa violência. Mas nós vivemos num mundo mágico de contos de fada do Sean Baker, onde as prostitutas amam ser prostitutas e os oligarcas russos são homens de bem. Entende quando eu falo que é um conto de fadas masculino? E ela acha isso fascinante. Ela fica, ele tem dinheiro! Que maravilha! Ela conta isso para as outras amigas e ele chama ela para uma festa de ano novo que tem na casa deles. E pede para levar uma amiga e tal. Mais uma vez ela é contratada para o serviço noturno com o Vanya, posa lá. E o Vanya faz um de uma linda mulher e pergunta, quanto que é pra você ficar comigo a semana inteira? E eu acho que ela se valoriza mais que a Julia, porque ela pede $15 mil. Ele fala que ele pagaria até 30. E dela fala, é? E ela começa a tratar ele como um namoradinho. Então ela imediatamente cai nas graças dele. E o que é bizarro, ela cai sinceramente nas graças dele. Isso quer dizer o quê? Nós temos mais um item pra minha playlist Prostitutas com Coração de Ouro. Porque a Nora tá sincera, acreditando que, na verdade, ela tá agindo como um homem esperava que uma prostituta agisse, que ela misturasse o pessoal com o profissional.
Tá. E daí, no outro dia, quando ela começa a semana de trabalho dela, ela chega fazendo uma dança pra ele. Ela chega fazendo uma dança sensual, que ela tira a roupa, que ela rebola pra câmera, que ela fica de quatro, que ela fica de perna assim. Que é uma coisa que seria até ok se a gente não soubesse o histórico do diretor. Então a gente tem um homem obcecado por uma atriz que escolhe colocar ela em posições bem explícitas. Bem explícitas, e tem uma coisa que existe em filmes que é o coordenador de intimidade, que é um cara que não deixa os diretores passarem dos limites, porque é uma coisa comum em Hollywood passar dos limites. Só que o diretor escolheu dispensar o coordenador porque ele falou que ele já tem bastante experiência nisso, sabe? Ele já tem bastante experiência no assunto, então não precisa. Ele tá com a esposa dele e os dois ajudam as cenas de sexo acontecerem. O que é um problema. A Nora fala em entrevista que pra ela não teve problema. Só que ela é uma mulher de 25 anos. Ela tinha 22, 23 quando ela fez o filme. Ela não ia falar que tava desconfortável pra um diretor renomado. Então a opinião dela é um pouco enviesada, sabe? Eu estou derretendo. E daí essa semana de contratação da Nora, em específico, ela é mágica. Ela é perfeita. Ela é o conto de fadas da geração Z. Eles fumam muito vape, eles fumam outras coisas, eles vão em lojas de doce. Quando eles não estão em loja de doce, ele tá jogando videogame, ela tá abraçadinha com ele enquanto ele tá jogando videogame. Ele compra tudo que ela quer e no final da semana eles vão pra Las Vegas. Eles se divertem muito em Las Vegas e daí o Vanya, que tá na última semana dele nos Estados Unidos, ele tá estudando aqui pra trabalhar nas empresas do pai dele. Então ele tem que ir pra Rússia no final dessa semana. E ele fala, se a gente se casar, eu vou ter o green card e eu não preciso ir pra Rússia. E a Annie, que não tem nenhuma experiência de vida, aparentemente, ela é inocente. Mais uma coisa que homem adora fazer. Mulheres inocentes no nível infantil. Mesmo ela sendo uma mulher experiente da indústria adulta com stripper, lidando com homem. Tanto que ela tem algumas manobras, tipo, quando ela tava dançando pra ele, ela pede pra ele colocar as duas mãos embaixo da perna, pra ele não encostar nela. Ela tem o conhecimento de como lidar com homens, menos com Vanya, que ela se ilude como se ele tivesse chegado num cavalo branco pra ela. E ela aceita o pedido de casamento. Então tá, vamos nos casar. Porque pra ela, além de ser um cara legal, ele é bonitinho, ele é rico e ele trata ela que nem princesa, ele cuida dela, sabe? Então eles se casam e é mágico. E eles vão morar na casona gigantesca deles enquanto marido e mulher. Quem descobre isso? Os pais do Vanya descobrem que o filho dele se casou. Se ele se casa, primeiro com uma americana, que já é um problema. Segundo, com uma americana da indústria adulta. Grande problema, traz vergonha pra família. E terceiro, que ele vai dar o direito pra ela do dinheiro da família, que é a coisa mais importante. Então, eles ficam doidos. Nos Estados Unidos, o Vanya tem um padrinho chamado Toros, que é o que cuida dele nesse período que ele ficou nos Estados Unidos. Quando o Toros descobre isso, ele tá fazendo um batizado numa igreja ortodoxa. Ele para tudo e vai atrás do Vanya. Primeiro chegam dois capangas russos, que é o que eu falei, que eles seguram o filme. A dinâmica do padrinho Toros, dos dois capangas e da Nora é o que segura o filme? Sim, porque os três, eles atuam muito bem juntos. Eu não retiro o que eu disse do outro filme, mas agora eu vou inserir uma nova perspectiva. O que eu falei antes estava errado? Não. Mas eu quero que vocês tenham todos os lados para tirar suas conclusões. Quando os dois capangas chegam, eles explicam que eles precisam ver a certidão de casamento, porque o Toros está pedindo, ele entrega a certidão de casamento. Quando o Toros vê, ele fica louco e vai lá para casa do Vanya. Daí tem a sequência que eu falei no outro vídeo, que é uma sequência que eu achei bem gravada, bem divertida, mas que agora vendo contra a luz é um grande problema. E nós aqui no canal a gente normaliza mudar de ideia, né? Então, vamos mudar de ideia. Porque o Vanya foge correndo imediatamente, abandona a Nora à mercê de 3 homens. A cena é contada como se fosse uma comédia pastelão, onde a Nora consegue dar um olé em 3 capangas da oligarquia russa. Em qualquer outro contexto ligeiramente realista, ela teria sofrido violência, abuso ou até morrido. Porque se você é um oligarca russo, o mais fácil de todos é você se livrar da menina. Mas não, eles são capangas também com o coração de ouro, porque eles não querem que ela sofra violência, eles só tentam imobilizar ela. Ela é a descontrolada. Eles não. Todos os homens nesse filme são muito de bem. Todos são muito de bem. Todos. A Annie que é descontrolada. E o Vanya que é um piada e bosta. Então os 3 capangas tentam amarrar a Nora, ela sai correndo, ela quebra o nariz de um, ela machuca o outro, ela machuca o Toros, que é o líder dos dois. Tanto que eles têm que amarrar ela pra que ela se controle, não porque eles são mais fortes. Tipo, ela é a mais forte no meio de 3 homens.
E daí a gente percebe uma coisa. O filme se chama Nora, mas o filme inteiro ela está à mercê de outros homens. Então, ela tá na casa de Strip, ela ganha dinheiro dos homens, então ela faz o que os homens querem. Ela muda pro Vanya, ela faz o que o Vanya quer. Depois que ela sai do Vanya, porque o Vanya foge, ela fica à mercê de mais 3 homens, coagem ela a fazer o que eles querem. Ela não tem autonomia, ela não decide as coisas. Enquanto em Pobres Criaturas, ela decide... É controverso? É controverso. Mas ela decide sozinho o que ela quer fazer e ela faz. Aqui não. Aqui a Nora tá à mercê desses homens. Ela tá à mercê da bondade de homens. Será que é assim que os homens que falam mas nem todo homem pensam? Porque todas as vezes que eu tentei explicar para algum homem do nem todo homem que nós estamos constantemente com medo, porque se um homem for realmente mal, a gente tá meio que morta, então por isso a gente cuida de todos. É que nem um revólver com uma única bala, você não vai atirar na cabeça sabendo que tem uma única bala, que pode ou não te matar, então você deixa o revólver lá. A gente tem a mesma coisa com o homem, por quê? Porque um erro é morte, um erro é trauma pra vida inteira, sabe? E daí o homem fala, em vez de falar, nossa, é mesmo? Esse é o medo que vocês vivem? Eles falam, mas nem todo homem é assim. A gente não pode se dar o direito de pensar isso, porque se a gente escolher errado, vai ser, a gente só precisa de um homem, não precisa de todos, a gente precisa de um homem pra fazer merda com a gente, pra dar errado pra sempre. E daí o homem fala, não, mas você tem que ver que não é assim. E daí você começa a explicar, às vezes, que você teve medo de sair do ônibus, que você teve medo de virar quadra, que você teve medo de jogar pro lado, teve o dia que você andou o caminho inteiro olhando pra baixo, porque tinha um cara te olhando e você não podia olhar pra ele. Todas aquelas histórias que todas as mulheres de todas as idades e todos os biotipos têm. Todas! Porque não é sobre beleza tradicional, é sobre poder. Homens que passam na rua assobiando, homens que passam te olhando, homens que passam falando mais do que deveria, que te encoxam, eles fazem isso não porque eles têm um tesão acima da média e acham que assobiar vai fazer a menina se encantar por ele. É porque eles podem. É tudo sobre poder. No final, a gente é fisicamente mais fraca. Então, os homens fazem isso porque eles podem. E é mais confortável para eles proteger as mulheres do que abdicar do poder. Eu estou falando isso para todos? Não, não generalize e não sofram. Então é mais fácil falar, não, eu protejo a minha irmã e a minha mãe do que falar para um cara, para de fazer isso. Porque senão você vai tirar o poder coletivo masculino. Isso é um problema. E daí eu falo, isso aconteceu comigo, daí ele fala, não, mas isso é uma experiência pessoal sua, você sofreu esse tipo de coisa, não é generalizado. Será que é assim que funciona a cabeça deles? Que uma prostituta que já é considerada menos pelos homens, trabalha na indústria adulta, não sofre nenhum tipo de violência, casa com um cara por amor, e daí ela fica cercada de capangas homens e ela é a mais forte, porque ela grita mais alto. É assim que vocês pensam, vocês homens de respeito que falam nem todo homem? Vocês acham que todos são que nem você e a gente que não sabe o que tá falando? Porque é isso que parece no filme, que o Sean Baker, ele não acredita na violência dos homens contra as mulheres. Então todos os homens desse filme são muito do bem, mesmo que todos eles meio que poderiam ir pra cadeia de alguma maneira, do bem. Mas depois de os 3 homens capangas, oligarcas russos, conseguem amarrar a Nora, eles explicam pra ela que não vai acontecer esse casamento, porque o Vanya parece um piá de bosta, porque ele é um piá de bosta. Aquela casa dos pais dele. Ele tá dormindo com você na sua suíte nupcial na cama dos pais, porque o quarto dele fica embaixo. E tem fotos de naves espaciais na parede, porque ele é um piá de bosta. E ela não acredita no que eles falam, porque ela é uma mulher da indústria adulta que tá acostumada a ser usada por homens, mas que acredita sinceramente no amor entre ela e o cara que ela conheceu há uma semana. E ele fala, não, o Vanya e eu, nós somos casados, nós vamos ter filhos, nós somos as melhores pessoas do mundo, vai ser incrível, vai ser mágico. E eles conseguem convencer falando, olha, eu te dou $10 mil pra você anular esse casamento, tá bom? Daí ela fala, tá bom, só que primeiro eu tenho que conversar com o Vanya. Daí ele fala, massa, a gente também tem que conversar com o Vanya. E eles passam 2/3 do filme procurando o Vanya em vários lugares diferentes e acontecem várias aventuras. O carro deles é quase guinchado, um dos caras que a Nora quebrou o nariz tá tendo contusão, então ele vomita, ele passa mal, eles vão comer, eles vão, a busca deles aí aleatoriamente nas ruas, falando, você já viu espiar? Você já viu espiar? Você já viu espiar? Você já viu espiar? E eles já estão desistindo, assim, de encontrar o Vanya. E a Nora, até aquele momento, ela acha sinceramente que o Vanya ama ela como a esposa que ela é, e que ele só fugiu de medo, mas que eles se amam, sabe? E daí, ela recebe uma ligação de uma amiga dela, da casa de shows adultos,
adultos, dizendo que o Vanya tá lá. E o Vanya apenas não tá lá. Ele está lá, ele está tendo uma dança privada com a inimiga mortal dela do clube, que é uma outra menina que ela não gosta. E ela chega lá fazendo um escândalo. Ela fica doida da vida com a stripper, não com o Vanya. Com o Vanya, ela ajoelha dele e fala: meu amor, como é que você tá? Você tá bem, meu benzinho? Meu amorzinho, meu coração? Eles estão querendo tirar o nosso amor, mas a gente é casado, né, meu bem? E ele tá trêbado, drogado, zoado, ele não consegue nem olhar pro lado, ele tá zonzinho, assim. E a única briga que acontece é entre duas mulheres. Ela não briga com o Vanya, ela briga com a stripper. E as duas brigam de puxar o cabelo uma da outra. Então, além de tudo isso, ainda tem a competição feminina, né? Porque ela tá de boa com o Vanya ter fugido. Ela tá tipo, meu benzinho, meu amor, meu coração. A outra stripper e as duas brigam. O que é estranho. Porque o diretor fala que ele pesquisou muito. Ele quer que a indústria adulta seja descriminalizada. Ela quer ser vista como uma profissão normal. Que ele conversou, ele tem muitas amigas do meio adulto. Só que se ele tem muitas amigas do meio adulto, ele pelo menos ia colocar em xeque essa segurança que elas vivem. Nenhuma das amigas da indústria adulta falou dos perigos da indústria adulta pra ele, porque não tem perigo nesse. Não tem absoluto perigo. As mulheres, elas fazem isso do coração delas. Elas nasceram com esse talento. Não é por necessidade, não é por nada. Elas amam essa profissão. Amam estar à mercê de homens que tratam ela como objeto. Amam. Mas tá. Eles vão até a corte, o fórum, pra anular o casamento, só que o casamento foi feito em Nevada, em Las Vegas. Então eles têm que ir pra Las Vegas pra anular esse casamento. Os pais do Vanya chegam de jatinho e a Nora tá tipo, vou conhecer minha sogrinha. Ela chega pra sogrinha e fala com ela em russo, falando que eles se amam muito e espera que os dois entendam o amor deles. A única pessoa que é briguenta com a Nora é outra mulher, que é a mãe do Vanya. Até o pai, oligarca russo, ele é super pacífico, super do bem. Super do bem, ele não grita, ele só ri. Porque todos os homens desse filme são muito do bem, até os oligarcas russos. A megera mesmo é a mãe, que educou mal o filho, que trata o filho que nem criança, e o pai não tem nada a ver com isso. Daí, a mãe humilha a Nora falando: você é uma prostituta, meu bem. Meu amado filhinho, minha criança, não vai continuar casado com você. E o seu russo é horrível, para de falar russo. E daí ela fica triste e ela conversa com o Vanya. Ela fala: Vanya, a gente vai se separar? E ele olha pra ela e fala: mas é claro que a gente vai se separar, você é burra? Obviamente a gente vai se separar. Muito obrigada pelos dias divertidos, mas agora eu tenho que voltar pra Rússia. E ele ignora tudo que ele falou pra ela, porque ele considera ela como um objeto. Ele considera ela como um momento de diversão, um brinquedo. Tanto que os amigos dele, isso eu vi, eu não sei se eu vi numa crítica, eu não sei se eu vi nas entrevistas que eu li, mas ele escolhe ter amigos nos Estados Unidos que são trabalhadores, porque ele gosta da ideia de ter pessoas à mercê dele no filme. Então, os dois melhores amigos dele são funcionários de uma lojinha que vende doces, e a namorada que ele escolhe é uma prostituta, exatamente pra ele ter esse senso de superioridade, sabe? Naquele momento, quando o Vanya chama ela de burra e não consegue nem olhar nos olhos dela, ela entende que ela foi trouxa. Foi bastante trouxa. E daí a Nora não entra no avião e fala: eu só vou entrar nesse avião com um advogado, porque eu não assinei um contrato pré-nupcial e eu quero meu dinheiro do casamento. E daí a mulher, eu acho importante repetir, porque na Rússia, a Rússia é machista. A Rússia é patriarcal. A mulher mandar desse jeito é foda, viu? Porque, tipo, ela só arranja enrosco com as mulheres. Os homens não. Num filme que fala sobre a indústria do sexo, só as mulheres causam problema. E daí ela só explica pra Nora falando assim: olha, se você não entrar nesse avião, eu vou acabar com tudo que você tem e vou acabar com a vida de todos que você gosta e estão à sua volta. Ameaça vindo da mulher. Eles chegam em Nevada, conseguem anular o casamento. Ela joga o cachecol que é dela, que na verdade é da mãe do Piá, e ela chama a Nora de prostituta barata. A Nora responde: e seu filho te odeia tanto que ele resolveu se casar com uma prostituta barata só pra te irritar. E o que acontece? O grande oligarca russo começa a rir da cara das duas. E daí o Toros avisa que o dinheiro vai cair na conta dela amanhã. Avisa que um dos capangas, que a Nora meio que teve um relacionamento de quase amizade, assim, vai com ela pode ficar aquela noite na casona, no outro dia ela tem que ir embora. E daí naquela noite ela conversa com eles, tem uma conversa estranha, ela fala que ela poderia ter sido abusada. E daí ele fala: claro que não. Ela: por quê? Porque eu não sou o tipo que estupra, eu não sou o tipo estuprador. Então, ela sabe dos problemas de ser uma mulher sozinha
num meio onde os homens são dominantes. Mas mesmo assim, ela foi inocente o bastante pra se iludir pelo Vanya. É confuso isso. E daí eles têm uma noite, eles conversam, no outro dia ele deixa ela em casa e entrega o anel de noivado pra ela, porque eles tiraram o anel de noivado dela, então pelo menos ela tem algum dinheiro pra vender o anel. E daí, pra agradecer, eu vou parafrasear o que a amada Cibele da Terra do Medo falou. Ela falou que ela tá tão acostumada a não ser valorizada que o primeiro homem que trata ela como mulher, a única coisa que ela consegue oferecer é o corpo, porque é isso que os homens querem dela. Eu achei isso validíssima, essa opinião da Cibele. Só que o IMDb, que é o site que tem a base de cinemas, ele tem uma seção de curiosidades. E nessa seção de curiosidades, tanto o diretor como a atriz falam que eles não pensaram naquele final. A ideia é que ele ficasse aberto para que as pessoas imaginassem o que elas quisessem. Então o diretor fez aquela cena, que a última cena é quando ela vai agradecer ele e dela só consegue agradecer ele com sexo, então ela pula no colo dele, tenta dar para ele, e daí ela não consegue, começa a chorar e eles têm um momento de apoio mútuo que é estranho, mas ela começa a chorar no braço dele, porque ela não chorou em nenhum momento do filme, só no final ela conseguiu desabar, ela deixou de ser forte. Mas o diretor não pensou muito nisso, não. Ele falou, deixei o final aberto pra vocês pensarem, é o que tá escrito no IMDb. Mas eu acho muito válida o que a Cibele falou sobre isso. Mas tá, Neuraci, você falou, mas tem um monte de filme assim, que o diretor objetifica a atriz, que é uma versão do olhar masculino. Por que tá todo mundo perseguindo esse filme? Só porque ele ganhou o Oscar? Sim e não. Uma coisa que existia muito no Oscar, antes de eu começar a ser uma pessoa mais cinéfila, tipo de entender sobre cinema e não só assistir filmes, a partir da década de 70, a mulher que se entregasse ao papel de uma maneira completa, ou seja, que ela não ligasse de ficar pelada na frente das câmeras, ela era considerada melhor atriz. Então, a melhor maneira para você ganhar um papel, para você ganhar um Oscar de melhor atriz, até o começo da década de 90, assim, 97, 98, até o meio da década de 90, era você aparecer pelada. Se você aparece pelada, é porque você se entregou ao papel mais do que todo mundo. Você merece esse Oscar. Então, um Oscar que é votado maioria por homens, ele premiava as mulheres que ficavam nuas na frente das câmeras, o que é horroroso. Com o avanço do feminismo, o avanço de terem mais mulheres nas cadeiras da academia, um novo ponto apareceu, que é o que eu sempre falo dos oscarismos, que é a mudança corporal. Essa mulher teve coragem de aparecer feia na frente de todo mundo? Ela usou uma prótese? Ela teve que engordar? Ela teve que emagrecer? Ela tá careca? Ela, sabe, todas essas coisas, elas também ganharam superioridade. Então, antes era ficou pelada, daí ficou um tempo. Ficou pelada ou ficou feia? Oscar. Agora, esse é um ano que tivemos uma vitória do Trump. Um ano que os Estados Unidos se voltaram fortemente ao conservadorismo. É um ano que a Nora ganha como melhor atriz. Então nós temos 5 atrizes. Uma é a Cynthia Erivo, que ela é negra e da comunidade LGBTQIA+. Nós temos a Fernanda Torres, que é a trajetória de uma mãe lutando para manter uma família, mesmo numa ditadura, que além de tudo é uma atriz com mais de 50 anos, de um filme internacional. Nós temos a Demi Moore, num filme que fala sobre o sofrimento da mulher na indústria de Hollywood, que deveria ser um merecimento, porque a Demi Moore sempre foi tratada mal por Hollywood, ela sempre foi um corpo para Hollywood, então é a primeira vez que ela é valorizada como atriz em Hollywood, e ela tem 62 anos. E daí nós temos a Carla, que é a que fez o pior filme da história, que é Emília Pérez, mas mesmo sendo o pior filme da história, ainda é o filme de uma mulher trans. Então nós poderíamos, mesmo ele ser uma desgraça para a comunidade LGBTQIA+. Se eles escolhessem qualquer uma dessas pessoas, eles estariam valorizando uma perspectiva feminina diferente. Mas eles escolheram como melhor atriz a única personagem que foi criada, moldada nos desejos masculinos. É a única atriz com menos de 30 anos concorrendo. É a única atriz branca, cis tradicional. Então, ela ter ganho e o melhor filme ter sido a Nora é uma movimentação dos Estados Unidos ao antigo tradicional, de colocar as mulheres no lugar delas, como objetos bonitos para serem olhados. E isso que foi o grande problema. É isso que gerou tanta indignação. Os outros filmes que concorriam a melhor filme, eles traziam perspectivas diferentes, menos a Nora. A Nora é uma história de uma prostituta vista por um homem. Ela não tem nada de espetacular, ela não tem nada de sensacional, ela não tem nada de melhor, mas mesmo assim ela foi escolhida. Então, o diretor que ganhou o melhor filme é um diretor rico,
com uma formação acadêmica elitista, viciado na indústria adulta, que pegou uma mulher que ele ficou fixado num filme, chamou ela para fazer um papel onde ela se expõe de maneira sensual, excessivo o filme inteiro, de uma maneira para agradar homens, sem coordenador de intimidade, e ele é um filme bem mais fraco que os outros em questão de história. Tipo, qualquer um dos outros filmes, menos Emília Pérez. Emília Pérez, a gente finge que não existe. Mas todos os filmes que foram concorridos, eu que vi todos, que concorreram ao melhor filme, todos eles têm uma perspectiva muito interessante sobre assuntos. Nickel Boys é sobre um reformatório que tratava negros libertos como escravos. Substância, como a mulher se sente em Hollywood. Duna é extremamente bem feito, com uma história dolorosamente complicada. Sensacional também. Conclave. Conclave é foda. Conclave é maravilhoso. Amei Conclave. Então, a Nora é o mais simples de todos os filmes, mas o que ele tem é uma perspectiva masculina sobre a existência de uma mulher. E é esse o B.O. E é isso, gente. O filme acaba com ela abraçada chorando ao capanga russo, que também é um capanga russo de bem, que não gosta de violência. E assim, no começo do filme, aparece uma história de amor feita pelo diretor Sean Baker. É realmente uma história de amor, só que é um conto de fadas do que ele sonha que é a indústria adulta na cabecinha dele. Mas é isso, gente. Deu pra me entender? Foi redundante? Deu pra entender porque eu mudei de ideia? Porque eu não tinha estudado muito da outra vez? E agora eu aprendi coisas e eu queria contar essas coisas pra vocês. Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal. Não se esquece, se você gostar desse vídeo, me mostrar para alguém, veja a minha descrição, tem coisas legais, tem grupo no Telegram. Se você quiser ser membro, você pode ser membro do canal também. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.